Olá amigos e visitantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletron Livre. Pessoal, eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica há cerca de 34 anos e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que foi sobre a placa do portão automático Rossi. Essa placa aqui, ó, exatamente essa. Essa placa aqui, pessoal, ela é utilizada no portão automático da Rossi, né? E no vídeo anterior eu falei sobre o funcionamento da fonte dela, que é uma fonte chaveada. E nesse vídeo eu vou estar apresentando os principais problemas que acontecem com ela, né? Como eu relatei no outro vídeo, eu consertei essas placas por muito tempo, em função de eu trabalhar na área de segurança eletrônica na época, né? Então, os problemas que tinha, geralmente eu consertava, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês a fonte chaveada dela novamente e os principais problemas que acontecem com ela. Vamos lá? Aqui, pessoal, como eu relatei, eu tenho aqui, ó, a entrada. Aqui eu tenho um lado da rede elétrica, né? E aqui eu tenho o outro lado. O que acontece? Na entrada aqui, ó, eu tenho um varistor. Esse varistor, ele funciona como proteção. No caso dele entrar em curto, ele vai, no caso, queimar o fusível. O que acontece? O varistor, ele é um componente que ele tem uma tolerância para tensão. Então, se por algum acaso vier uma sobrecarga aqui na rede elétrica que ultrapasse a tensão que ele suporta, ele obviamente vai entrar em curto. Ou seja, a tensão que vem aqui de um lado da rede, ela vai passar pelo varistor e sair do outro lado. E, obviamente, ele vai entrar em curto. Quando ele entra em curto, automaticamente ele vai queimar o fusível, né? Geralmente acontece isso. Também aqui na frente, ó, essa fonte aqui, ela costuma de vez em quando entrar em curto algum desses diodos. Deixa eu aumentar um pouco aqui para que vocês vejam. Aqui nós temos o diodo D2, o D3, o D5 e o D6. Quando algum desses diodos aqui entra em curto, normalmente esse resistor aqui, ó, o R40, ele costuma abrir, exatamente por causa do curto, né? E lógico, geralmente queima o fusível também. Então, quando se pega uma placa dessa, que esse resistor aqui, ele abriu no caso, inclusive ele costuma ficar até preto, né? Quando acontece de algum diodo entrar em curto. Então, quando vocês pegarem esse diodo aqui aberto, pode ter certeza que um desses diodos aqui, ó, um desses aqui vai estar em curto, né? Um ou mais, né? Tem que averiguar aqui quanto seria, né, e qual deles estaria em curto, né? Aqui, ó, como eu relatei antes, aqui sai a tensão, né, o mais B. Esse mais B, ele vem aqui, ó, ele entra aqui, que seria na bobina, né, do transformador. Ele sai e vem aqui no pino 4 do CI LNK6205. Esse CI também, pessoal, ele para bastante. Geralmente, como ele tem um MOSFET aqui, e esse MOSFET ele fica ligado direto na tensão que vem da rede, que já é a tensão contínua, né? Então, geralmente, ele entra bastante em curto também, né? O MOSFET entra em curto. E aí, no caso, teria que substituir esse cara aqui também, né? Esse CI LNK. Além disso também, acontece muito com essa fonte, esse transformador aqui, ó, costuma abrir essa bobina aqui, ó, que é a bobina do primário. Geralmente, eu peguei muitos casos em que, quando o CI entra em curto, geralmente essa bobina aqui também ela abre. Então era muito comum. Quando eu pegava que o CI estava em curto, eu já media a bobina aqui e normalmente ela também abria, né? Então são esses dois componentes aí que são, né, a peça-chave de problemas nessa fonte, né?
o transformador, que abre a bobina, o CI costuma entrar em curto o MOSFET, né? Teria que substituir. E aqui na entrada, como eu já relatei, às vezes acontece de algum diodo desse aqui entrar em curto. Quando ele entra em curto, geralmente também esse R40 aqui ele abre também, né? E além disso também o varistor, né? Quando tem algum problema, alguma sobrecarga na rede elétrica, às vezes por alguma descarga elétrica, né? Às vezes a tensão aqui sobe. Obviamente o varistor, como ele é uma proteção, ele vai entrar em curto. E quando ele entra em curto, ele também estoura aqui o fusível, né? Então pegou o fusível aqui aberto, já pode observar que geralmente o varistor aqui ele entrou em curto. E quando ele entra em curto, geralmente ele estoura, ele fica preto, né? Você só de olhar você já vê que ele está em curto, né? Agora eu queria fazer outra observação. No vídeo anterior eu não coloquei aqui ó, essa saída de 12 volts. Aqui no secundário desse transformador é gerada uma tensão de 12 volts e retificada por esse diodo D1B, como eu relatei. Então, essa aqui, ó, nessa tensão que vai aqui para o CI 7805, sai também uma tensão de 12 volts. Essa tensão de 12 volts, ela vai lá nos relés, né? Os relés que vão fazer o chaveamento para o motor girar para a direita e para a esquerda. E vai também lá para a fotocélula, né? Ela sai lá num terminal que vai para a fotocélula. Então, quando se pega uma placa em que tem algum problema lá, por exemplo, nos relés, né, envolvendo os relés, que faz o motor girar para a direita e para a esquerda, a primeira coisa a ser analisada lá é se há essa tensão aqui de 12 volts. E num próximo vídeo, fiquem aí aguardando, eu vou fazer um vídeo falando lá do funcionamento dos relés, né? Que é onde entra essa tensão de 12 volts, que já seria uma outra parte também dessa placa, né? Que eu vou estar relatando, né? Então fiquem atentos que em breve eu estarei postando mais um vídeo sobre essa placa. E aos poucos eu vou estar mostrando ela, não só os relés, né? Que eu vou estar mostrando no próximo vídeo, talvez não, com certeza eu vou estar falando do microcontrolador, né? Que é o cara que controla toda essa placa, né? É o microcontrolador que manda os comandos lá para os relés, né? Para o motor girar para a direita ou para a esquerda, enfim, né? Então no próximo vídeo, com certeza, eu vou estar falando de todos esses componentes. Agora, pessoal, eu gostaria de pedir para você que está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, que compartilhe o meu canal, que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, assine o meu canal, não deixe de marcar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, certamente você será avisado. E também não deixe de curtir o meu vídeo. Então, desde já, eu agradeço a todos e até o próximo. Um abraço a todos, até mais.